everybody, welcome back to Idiomas na Web e hoje eu tô aqui para dar umas dicas legais para vocês. Sabe que assim, todo mundo pergunta, como é que a gente faz para atingir a fluência? Como eu faço para ser fluente? É só assistir aula? O que eu preciso fazer? Bom, gente, assim, para você atingir a sua fluência, vai ter uma série de componentes que vão participar desse processo. Claro que você adquirir mais vocabulário, você aprender mais gramática, você ler mais, enfim, tudo vai ser munição para você usar na hora de falar. Só que a fluência, ela é um processo que ocorre no seu cérebro, não é uma coisa cerebral. Você precisa acostumar o seu cérebro a falar inglês muito tempo para você conseguir tornar aquilo natural para você e menos doloroso, né? Então, por exemplo, se você faz aula de inglês, se você vai para a escola e passa tipo, faz 4 anos que eu estudo inglês e tal, mas você é aquele aluno calado que fica sentado, né, olhando, observando tudo, mas eu aprendo do meu jeito, tudo bem, claro, você vai aprender alguma coisa durante a aula, só que a fluência, ela requer prática, você precisa falar bastante. Então, se você está assistindo uma aula e você não se pronuncia, você não se projeta, você não se lança para conversar durante a aula no idioma, você não vai estar conseguindo, né, alcançar o seu objetivo, que seria a fluência. Fluência requer prática de oralidade, então você precisa conversar. Uma boa aula de inglês não é aquele professor legal, que conta piada, que faz todo mundo rir, que é bem simpático. Não, lógico que isso vai contribuir, mas um bom professor é aquele que faz com que você fale, é aquela pessoa que te ajuda a destravar, é aquele professor que faz oportunidade, que te dá oportunidades, que faz atividades legais e nessas atividades você fala. Então, se você está numa aula e você cronometrou o tempo, em uma hora de aula você falou tipo 10 minutos e o professor falou 50 minutos, então infelizmente esse professor não vai te fazer fluente, não vai te ajudar na tua fluência, porque você precisa falar bastante. Existe uma coisa, né, para quem estuda metodologia, que chama STT e TTT. STT é Student Talking Time, né, que é o tempo de fala do aluno, e TTT é Teacher Talking Time, o tempo de fala do professor. Então um bom professor, ele vai fazer com que o TTT dele seja mais baixo do que o do aluno. Então o aluno precisa ter o STT, né, o Student Talking Time, precisa ser maior, ou seja, o professor precisa falar menos e os alunos precisam falar mais. Então, se você está frequentando uma aula e você nota que você está falando pouco, mude de professor, troque de curso, contrate um professor particular, faça qualquer outra coisa, porque o seu tempo de fala precisa ser grande. Você tem uma semana inteira falando português o tempo todo e talvez 1 horinha ou 2 por semana para falar inglês. Então, se você vai para a aula, senta lá e o professor fica lá falando, ou mandando você fazer exercício no livro. Gente, exercício no livro eu posso fazer em casa, exercício de gramática eu também posso fazer em casa. Agora, falar eu só posso fazer na sala de aula. Por isso que eu comento com os professores: meus caros colegas, precisamos fazer os nossos alunos falarem mais. Então esse negócio de estar fazendo o tempo inteiro atividade de escrita no livro, vamos fazer leitura. Gente, eu posso ler em casa, o meu aluno pode ler em casa, ele pode abrir a gramática, fazer os exercícios e depois eu corrijo para eles ou posso ajudar. A gramática hoje, todas elas já têm a resposta no final, então é só você comparar. O aluno, quando ele quer, de fato, ele vai atrás e faz e pesquisa, junta as respostas, compara tudo. Só que para falar, gente, vocês só têm a sala de aula. Então, professores, façam atividades em que os seus alunos possam falar mais. E aí sim você vai desenvolver a fluência. Se você consegue encontrar pessoas para conversar, de repente um amigo que vocês estão estudando inglês, e aí um liga para o outro para conversar mais tempo. Rafa, mas eu falar com uma pessoa que também não sabe não vai ajudar. Vai ajudar sim, gente. Porque você está tendo tempo no idioma, o seu cérebro está se acostumando a falar. Pode ser que você cometa alguns erros, seu amigo também, mas vai ser bom para o seu cérebro, porque ele vai se acostumar a falar inglês o tempo todo. Então isso vai te ajudar sim. Quando o professor coloca você para conversar em pares com outra pessoa, aí você fica assim, não vou conversar com aquela pessoa não, porque eu tenho que conversar com o professor, porque ele que vai me corrigir. Não, gente, você precisa de prática no idioma. Tem coisas muito simples que vocês já sabem as regras, mas não conseguem colocar em prática. Eu tenho muito aluno de avançado que, em vez de falar, she goes to the beach, a pessoa está falando rápido e fala she go to the beach. Bom, por quê? Porque não está acostumado a falar o tempo todo, porque o cérebro não está preparado para isso. Você até sabe das regras, mas por você não ter prática o tempo inteiro constante falando, você não consegue produzir o correto. Então, gente, para atingir fluência, você precisa ter um bom professor que vai te proporcionar atividades de fala. Então você precisa se lançar, você precisa se jogar. Se você não for aquele aluno que está sempre dando opinião falando, fica difícil, né? E se o professor também não estiver preparado, né, não souber lidar com os alunos que são mais
mais tímidos, fica mais complicado ainda. Então, ó, presta atenção, se liga, se a sua aula tá tendo muita fala do professor e pouca sua, alguma coisa tá errada. Pede para trocar de professor, ou troca de curso, contrata um professor particular, enfim. Você precisa falar para que você desenvolva o idioma. Quando você era criança que você estava aprendendo a falar português, né, o seu pai e sua mãe ficavam insistindo que você falasse o tempo inteiro, conversando com você para que você desenvolvesse até que você conseguiu falar em português. A mesma coisa precisa ser feita em inglês. Você adquirir muito vocabulário, estudar muita gramática, tudo isso vai ser auxílio, vai te ajudar na hora de falar, mas a fluência oral, ela só existe, ela só chega com muita prática. Por isso que as pessoas falam, você precisa ir morar num país de outro que fala a língua inglesa. Não concordo. Eu atingi a fluência morando no Brasil, eu só saí do Brasil depois que eu já era fluente, isso me ajudou muito, porque eu pude usufruir muito mais das oportunidades que existiam nos outros países, porque eu já tinha um inglês bom, né? Do que você sair daqui com inglês pobrinho, chega lá, você passa 3 meses e vai aprender alguma coisa assim, mas você aprenderia mais se o seu inglês já estivesse no nível legal, tá bom? Então fluência, gente, não é essas outras coisinhas, caderninho para anotar, não sei o que, escuta música toda hora, não, isso vai ajudar o seu listening, vai aumentar o seu vocabulário, vai melhorar a sua gramática, mas a fluência oral só é adquirida com a fala. Por isso que eu digo, as pessoas falam, tem que viajar. Não, se você encontrar um professor legal, um curso legal que te faça falar, que te dê oportunidade de prática oral, então tudo bem, você vai conseguir. Agora, caso contrário, fica difícil. Por isso que muita gente só aconselha, não, você só vai aprender fora. Repito, não concordo. Se você encontrar um curso bom com um professor bom, você vai notar, gente, que você vai sair da sala e vai dizer, poxa, hoje eu falei bastante, né? Faz esse experimento, pega o teu celular e cronometra o tempo que você está falando durante as aulas. E aí você vai ver, se a aula tem 60 minutos e eu falei 15, alguma coisa está errada. Eu tenho que falar pelo menos meia hora, né? Então, das várias atividades que o professor vai propor, você precisa falar, tá bom, gente? Então, essa é a chave para a fluência. Prática. E a prática ou vai ser com um amigo, com um nativo, se você puder namorar alguém que fala inglês, ou se você tiver amigos que você consiga conversar em inglês, ou bater papo no corredor, sabe aquele papo informal que você bate com o professor no corredor? Às vezes é muito mais produtivo para o seu inglês do que a própria aula, porque tá ali muitas vezes dando muitas regras e conversando e falando de gramática, tarará, coisa que entra no ouvido e sai pelo outro, né? Em vez de você estar tendo prática de oralidade. Então, ó, gente, vamos focar nisso aí. Para aprender inglês e ficar fluente, você precisa falar bastante. Então, quanto mais você falar, melhor. The more you talk, the better. Quanto mais você falar, melhor vai ser, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica e se tiverem mais sugestões ou dúvidas, é só colocar aqui no canal que eu vou ter o maior prazer em ajudar todos vocês, tá bom? Bons estudos, sucesso para vocês. See you guys later.